A paz do Senhor. A palavra hoje que eu quero trazer está em Marcos capítulo 8. Deus tem falado muito ao meu coração a respeito disto. E é a passagem a partir do versículo 10 que Jesus fala do fermento dos fariseus. Essa palavra ela é muito rica, porque ela traz um conhecimento e uma intensidade de que Jesus quis transmitir aos discípulos, onde eu e você também erramos no nosso dia a dia. A passagem começa assim, quero ler inicialmente. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para regiões de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem, um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não será dado sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão? Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: para que arrazoais, não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? E não vos lembrais quando parti 5 pão entre 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaram? Disseram-lhe: 12. E quando parti 7 entre os 4.000, quantos cestos de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhe disse: como não entendeis ainda? Essa passagem é muito rica. Quando a gente lê essas passagens bíblicas, onde nós vemos a multiplicação dos pães, a segunda, a primeira, a cura milagrosa de multidões onde Jesus estava, Marta, Maria, a ressurreição de Lázaro e tantos outros milagres. E eu paro neste capítulo sobre o fermento dos fariseus. Eu começo a ver o quão distante os discípulos estavam. E aí eu olho para a minha vida e começo a ficar preocupado em eu esquecer todas as coisas que Jesus já fez por mim. Porque quantas vezes ele já abriu a janela dos céus para me abençoar? Quantas vezes ele entrou com curas milagrosas na minha vida? Quantas vezes ele me honrou em situações onde eu não tinha saída? Quantas vezes Deus entrou com providências maravilhosas, milagres na minha vida, curas, e na vida das pessoas que eu conheço? Quando Jesus fala com os discípulos, inclusive em Mateus capítulo 8, a mesma passagem, Jesus fala assim para eles: para que arrazoais, não tendes pão? Vocês estão preocupados com pão? Vocês ainda não perceberam quem está aqui com vocês no barco? Eu sou o pão da vida. Parece que Jesus está querendo dizer isso para eles. Eu sou o Senhor dos senhores. Se houver uma necessidade aqui dentro, ou um milagre, eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Parece que Jesus está querendo dizer isso aos discípulos. E os discípulos ainda não prestam atenção. Porque ao longo da caminhada com Jesus, em alguns momentos os discípulos simplesmente entram, como parece que não entenderam quem é Jesus. Andam com Jesus, vivenciam Jesus, conhecem os milagres, a ressurreição dos mortos,
os leprosos sendo limpos, os cegos enxergando, os mudos falando, demônios sendo expulsos, centenas, milhares de pessoas recebendo a bênção de Deus. Aí os discípulos, quando entram no barco, ficam preocupados se tem pão, se vão comer, se, nossa, esquecemos do pão. E não prestam atenção no que realmente Cristo estava querendo passar para eles. Jesus estava alertando os discípulos, olha, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Aqui, Jesus está alertando para os discípulos, assim como ele alerta para mim e para você, tem um discernimento espiritual. Tomem cuidado com as heresias, com os fermentos, com aquilo que pode começar pequeno na sua vida e se transformar num problema gigantesco e que você venha se desviar dos caminhos da verdade. Porque aqui ele trata de dois pontos importantes. Primeiro, ele fala do fermento dos fariseus, ou seja, da área espiritual, da sua ligação com Deus, do seu relacionamento com Deus, do seu discernimento espiritual, porque ele está falando dos fariseus. Mas ele também fala de Herodes. Herodes já é o poder, Herodes já é a política, Herodes já é os relacionamentos. Ou seja, tomem cuidado com o fermento, tanto que habita dentro da casa do Senhor, muitas vezes, porque Satanás veio para matar, roubar e destruir, e ele está ao nosso derredor buscando uma oportunidade para destruir as nossas vidas. E muitas vezes o fermento aqui, quando ele usa a palavra fermento, ele fala o seguinte, olha, pode ser um pequeno ponto, uma pequena quantidade, mas ela pode destruir a sua vida. Se você deixar esse fermento na sua vida, se você deixar essa contaminação espiritual em alguma área, ela pode crescer, crescer, crescer e levar você à destruição total. Quando Jesus fala, cuidado com o fermento do fariseu e de Herodes. Cuidado com o fermento dos relacionamentos, do poder, das finanças. Muitas vezes Deus abre as portas para mim e para você, e eu e você. Muitas vezes por causa de não querer magoar alguém ou não querer se indispor com uma pessoa que está no nosso relacionamento ou profissional ou ministerial. Nós aceitamos as coisas que não devem ser aceitas e não ser levadas em consideração. Jesus já fala aqui, como que vocês não perceberam ainda? Como que vocês não notaram ainda? Entendam uma coisa. Jesus está falando para os discípulos. Eu estou no barco com vocês. Não importa se está faltando pão. Ele ainda fala, olha, vocês estão preocupados com pão? Não perceberam? Quantos cestos se levantaram na primeira multiplicação? Quantos pães tinham? Quantos peixes tinham? E na segunda, quantos tinham? Quantas pessoas comeram? Quantos cestos depois levantaram? Vocês não entenderam que ainda Jesus Cristo, sou o Deus da providência, o Deus da multiplicação, o Deus que entra com bênçãos na vida de vocês, que não vai deixar faltar nada em vocês. Vocês ainda não anotaram e não perceberam que eu sou quem ressuscita mortos? Vocês não entenderam que eu sou o Cristo? Como que vocês não percebem essas coisas? Já está tanto tempo comigo, vivenciando tantos milagres, e vocês não compreendem quem está neste barco? Você acha que faltar pão aqui significa alguma coisa? Eu sou o Deus que criou os céus e a terra. Se não tiver pão, assim como a palavra de Deus diz, olha, até as pedras se tornam em pão. Deus cria do que não existe. Entenda uma situação. Muitas vezes eu e você, ao longo da nossa vida, vivenciamos situações e ficamos atentos às situações que não deveríamos ficar atentos.
Ficamos preocupados, apesar de termos experiências e experiências com este Deus tão poderoso e maravilhoso e digno de todo louvor e glória? Quantos milagres você já presenciou? Quantas vidas você viu Deus resgatar? Quantas vezes Deus estendeu a mão para você e o curou e entrou com providência e te honrou? Será que ainda não percebeu que este Deus que te chamou pelo nome, que Jesus Cristo foi morto na cruz do Calvário em seu lugar, no meu lugar, e com isto eu e você, através do sangue derramado na cruz do Calvário, podemos ser chamados filhos do Deus vivo e herdaremos com ele todas as coisas? Você acha que realmente que este Deus, esse soberano, o Rei dos Reis e Senhor do Senhor, o Criador de todas as coisas, não é poderoso para te livrar, para te guardar, para te honrar, para entrar com providências? Agora, Jesus está preocupado aqui com os discípulos no seguinte: prestem atenção. Não permitam que pequenas coisas, pequenas considerações, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado, tenham discernimento espiritual. Essa era a verdadeira preocupação de Jesus. Agora, imagina só, você, discípulo de Jesus, participou das multiplicações dos pães, participou dos milagres maravilhosos que aconteceram, e aí você entra no barco com esse Jesus que multiplicou pães e você está preocupado que não tem pão para comer. E Jesus está falando, olha, tomem cuidado. Jesus está passando um ensinamento espiritual tremendo sobre discernimento, sobre cuidado que nós devemos ter com a palavra de Deus, com o que nós ouvimos, com o que nós notamos, ou seja, com aquilo que eu e você consideramos em nosso coração. E além do mais, é o seguinte, o que você está olhando, como você está percebendo as coisas. Cuidado, não normalize o pecado. Não normalize as amizades erradas, os relacionamentos que não temos que ter. Não normalize as heresias. Não normalize os erros. Jesus está falando, cuidado com o fermento. Quando você começar a aceitar as coisas que são erradas, espiritualmente falando, você começa a perder o foco do verdadeiro alvo que nós temos, que é Cristo. É os céus. Eu quero herdar os céus com Cristo. Eu quero estar nos céus com Cristo. Eu quero ser arrebatado com Cristo. Eu quero estar na glória nas bodas do Cordeiro. Agora, eu estou atento para as palavras do Senhor, olhando em todo momento o que Deus tem para mim, prestando atenção e não esquecendo das maravilhas e prodígios do que Deus já fez por mim. Ó minha alma, engrandeça o Senhor, tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Entenda, e este Jesus, ele está no barco com você. Ele está com você no barco. Não importa se a chuva, o vento, a tempestade venha balançar o barco. Cristo está com você no barco. E ele ainda fala, homens de pequena fé. Vocês não entenderam ainda? Oh Jesus! Em Mateus, olha, para que arrazoais que não tendes pão, não considerastes nem compreendeis ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Será que vocês não entenderam? O seu intelecto, a sua mente, o seu coração, o seu espírito, a sua alma não entendeu? Está tão endurecido assim que vocês não conseguem enxergar quem está no barco? Tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis? E não vos lembrais? Jesus está repreendendo os discípulos no barco. Será que vocês não têm olhos, não têm ouvidos e não lembram? Olha que palavra. Aí Jesus fala assim, quantos
Ó, quando parti 5 pães entre 5.000, e quando parti 7 entre 4.000, e aí Jesus termina: como não entendeis ainda? Jesus, meu querido, ele me chamou e te chamou para uma obra espiritual. Ele nos chamou para honrá-lo no reino espiritual, para que a gente seja testemunha a todos do que Cristo tem feito na nossa vida. Eu e você somos testemunhas de Cristo nessa terra. Agora, se eu não lembrar do que Cristo fez por mim, para mim poder abrir a minha boca e falar, se eu não lembrar de todas as vezes que Cristo operou grandemente um milagre na minha vida, será que eu não entendi ainda o Deus que eu sirvo? Um Deus de providência, um Deus de poder, um Deus de honra, um Deus de cura, um Deus de libertação, um Deus abençoador, um Deus que não tem limite quando Ele determina, tudo ocorre, tudo acontece, um Deus que tem poder sobre a morte e sobre a vida, um Deus que é dono do ouro e dono da prata, um Deus que cura, um Deus que ressuscita, um Deus que dá vista aos cegos. É esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que você serve. Então não se esqueça do que Deus já fez por você. O que você tem que realmente se preocupar é com o fermento dos fariseus e de Herodes. Tomar cuidado com as coisas que estão ao seu redor, tirando a sua atenção. As coisas que estão tentando fazer você não enxergar as situações, a realidade espiritual, as verdades espirituais, os princípios espirituais. Porque isto é o que realmente importa. Deus diz o seguinte: não há homem que deixe pai, mãe, filho, tudo por amor de mim, que eu ainda não dê 100 vezes mais nesta terra. Jesus promete isso para mim e para você. E ele ainda fala: olha, ainda vai ter a vida eterna. Só que eu e você temos que ser focados. Entender a palavra de Deus, entender que não podemos deixar que pequenas circunstâncias espirituais ou situações que nos amarram atrapalhem e fermentem a nossa vida espiritual com Deus. Eu quero que você analise a sua vida. Veja como você era no começo de como você servia a Cristo e hoje. Pense em tudo aquilo que você deixou de fazer e volte a fazer. Das formas que você pregava a palavra, falava do amor de Cristo, falava dos milagres que Deus fazia na sua vida. Não deixe que situações pequenas, ou coisas que te amarram, ou circunstâncias que te constrangem, impeça que você fale do amor de Deus. Cuidado com o fermento do fariseu e o fermento de Herodes. Cuidado com as circunstâncias espirituais que te afastam e que te impedem de falar da palavra de Deus. Cuidado das circunstâncias profissionais, financeiras, de poder, que também te sufocam. Porque Deus tem algo maravilhoso para você. Ele tem os céus. Ao que vencer, em Apocalipse fala, ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar comigo no meu trono, assim como eu me assentei no trono com meu Pai. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida. Isto eu e você temos com esse Deus, só que não podemos esquecer no barco de quem estamos.
E qual é o propósito real da nossa vida? O propósito da minha vida não é acumular ouro e prata. O propósito da minha vida é fazer a obra de Deus. Naquele grande dia, quando eu estiver diante do trono de Deus para receber os galardões, não vou apresentar ouro e prata para Cristo, vou apresentar trabalho, dedicação, vida com Deus. Eu vou apresentar a minha dedicação, servo fiel. Eu não vou apresentar riquezas ou o que eu acumulei. Jesus já disse, olha, parem de se preocupar com as coisas dessa terra. Eu acrescento na vida de vocês quando vocês precisarem. Pense nisso. Quero fazer uma oração com você agora, para que o Espírito Santo possa te acordar, para que você entenda, que você compreenda quem você é, no barco de quem você está e qual o seu propósito. Senhor, meu Deus e Pai, Deus, a Ti eu te adoro, glorifico, exalto e engrandeço. Porque o Senhor é um Deus, o Deus de toda a terra. Um Deus que nos ensina, um Deus que nos capacita, um Deus que está conosco em todos os momentos, um Deus que entra com providência, um Deus que entra com cura, um Deus que entra com o amor vindo do Deus Todo-Poderoso, porque Cristo nos amou, o nosso Deus nos amou e nos fez povo seu. Oh Jesus, abre a nossa mente, nos dá discernimento espiritual para que possamos, Senhor, andar nos teus caminhos. Que possamos ter entendimento, Senhor, de impedir a todas as situações de sermos enganados. Senhor, que possamos nos guardar do fermento que está nas situações, Senhor Deus, espirituais, ou seja, dentro, Senhor Deus, da tua casa. E também dentro, Senhor Deus, do poder. Que possamos nos manter íntegros, sabendo quem é o Senhor e quem somos nós. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E se você ficou até aqui e puder, curta, compartilhe essa mensagem. Tenho certeza que Deus irá te abençoar grandemente. E se você também puder, se inscreva em nosso canal. Deus abençoe.